Hoje nós temos para nos presentear com mais uma palestra o nosso companheiro Dálio, que é engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Viçosa em 1991, é psicanalista pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, IBPC, gestor ambiental pela Universidade Estadual de Goiás, em 2004, gestor do Turismo e Meio Ambiente pela Universidade das Ilhas Baleares, na Espanha, em 2003, político e gestor ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, em 2007, ouvidor do Instituto Brasília Ambiental, IBRAM, a partir de março de 2012, coordenador do curso de pós-graduação MBA em Gestão Ambiental, com ênfase em avaliação do impacto e geoprocessamento da UPS Faculdades Integradas desde 2003. E, finalmente, gestor de políticas públicas da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Governo do Distrito Federal desde 1992. O palestrante Dálio Ribeiro de Mendonça Filho vai nos falar sobre perspectivas para a expansão e evolução das consciências. Dálio, você tem 19 minutos. A partir de agora, passo a palavra para você. Ligue o seu microfone e fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. É com muita felicidade, muito aconchego que eu vou ministrar esse conteúdo para vocês, minha família, minha segunda família. Bom, o tema de hoje é perspectivas para expansão e evolução das consciências. Eu sou companheiro de vocês do Clube 5 de Dezembro. Bom, tem uma frase do Hubert Benoit, de 1951, que é muito importante, mega importante. Ela diz: nossas verdades são mentiras necessárias ao nosso nível de compreensão. Vou até repetir. Nossas verdades são mentiras necessárias ao nosso nível de compreensão. Ou seja, nós não temos capacidade de compreender as verdades. E por isso, o que nós temos hoje, que nós consideramos verdades, são mentiras que são necessárias ao nosso nível de compreensão. Bom, qual a palavra mais assertiva sobre a missão de Buda, de Cristo, Gandhi, Einstein, nossos professores e pais queridos? Se nós pudéssemos dar em uma única palavra mais assertiva, qual foi a missão deles? Eu não estou perguntando para abrir o microfone, porque na palestra é só um monólogo, depois vem as perguntas, mas isso faz a gente refletir. Conheço muitos que são budistas, católicos, a Val botou paz, né? Paz é uma consequência dessa palavra. Muita gente fala amor. Amor, eu acho que eles sentiram quando estavam cumprindo essa missão. Bom, o que eu vou falar aqui não são verdades. Acabei de botar aquela frase anterior. Então, por gentileza, toda essa palestra vai ser pautada por mentiras necessárias ao nosso nível de compreensão. Bom, o que Buda e Cristo, aí a frase, o que Buda, Cristo, Gandhi, Einstein nos deram foi consciência. Consciência. Então, por exemplo, quando Cristo falou amai aos outros como a si próprio, ele está querendo dizer assim, tenha consciência que é melhor viver assim, é melhor viver em paz, é melhor amar do que viver de outra forma. Então, todos esses aí nos deram consciência. Só que aí eu boto consciências no plural. Olha, por que, Dálio? Pelo seguinte, nós temos duas consciências, consciência interna e consciência externa. A consciência interna é quem eu sou. Então, quem eu sou mesmo? Porque todos nós, segundo Freud, somos influenciados pelo ego e somos escravos e presos do ego. O ego depende do lugar que você nasce e da época que você nasce. Dependendo do lugar que você nasce e da época que você nasce, vai haver uma cultura que vai formar o seu ego.
e você vai viver com base nele. O que que Freud e outros líderes nos alertaram? Seja você mesmo, mesmo considerando o ego, lembre-se, o ego influencia a forma que você encara e vive. Então nós temos que fazer buscar o autoconhecimento, é saber quem realmente somos, e aí sim nos livrarmos das amarras dos egos. E depois, consciência externa. O que é o mundo? O que é o meio ambiente? Existe vida em outros lugares? Existem outras formas de vida, outros universos? Então, até hoje, eu sou gestor ambiental há 30 anos, dou órgão ambiental, dou aula sobre isso, e até hoje nós estamos ainda iniciando o conhecimento sobre o que é o meio ambiente, considerando não só o meio ambiente próximo, como até de um planeta bastante distante, ou até de outros universos. Então, o que eu venho trazer para vocês são visões da nossa realidade, ok? A primeira é o paradigma do antropocentrismo. Ele indica o ser humano como centro do universo e a medida de todas as coisas, como superiores e mais relevantes do que os outros modos de vida. Dá valor intrínseco primariamente aos seres humanos, enquanto os outros seres viventes e o meio ambiente têm valor somente na medida em que possam servir aos interesses dos humanos. Bom, esse primeiro paradigma ele é chocante, né? Ele é chocante. Nós, de forma autoritária e, do meu ponto de vista, extremamente ignorante, nos consideramos o centro de todo o universo. O próximo é o biocentrismo. Considera todos os modos de vida como tendo valor intrínseco e igual relevância. Não hierarquiza as espécies. Argumenta que os humanos e outros seres vivos possuem o mesmo direito de existir, de se relacionar e prosperar, enfatizando a interdependência de todos os seres viventes e a relevância de conservar o equilíbrio dos ecossistemas. O biocentrismo, desse modo, representa um salto das consciências de muita importância. Então, quem tem animal de estimação aqui, como cachorros, gatos, já eu pelo menos tenho e eu considero eles meus filhos, né? E isso faz me questionar até hoje, apesar de eu ainda ser um carnívoro, o grande paradigma de continuar comendo carne. Ecocentrismo é uma perspectiva ética e filosófica que amplia o círculo de consideração moral para além dos seres humanos e de outras formas de vida, contemplando ecossistemas, plantas, animais e minerais, e o planeta Terra como um todo. O ecocentrismo atribui valor intrínseco à integridade e saúde do sistema ecológico, que nós chamamos de biosfera. Isso representa que os ecossistemas de florestas, campestres, montanhosos, marinhos, desérticos, etc., são encarados como tendo um valor em si mesmos. Então, tem uma outra forma de dizer esse paradigma, que é a noção de pertencimento. Então, quando você joga um pedacinho de papel de bala para fora do seu carro, e você se livrou desse papel de bala, o seu carro ficou limpo, mas o lugar que você vive ficou sujo. Então, isso é falta de visão ecocêntrica. Cosmocentrismo. Esse paradigma diz o seguinte: é uma perspectiva filosófica que posiciona o cosmos, ou o universo, em sua totalidade, como centro fundamental de toda consideração ética, metafísica e existencial, contemplando planetas, sistemas planetários, galáxias, buracos negros, etc. O etc. é ótimo, né? Porque a gente ainda não conhece nada, quase. O cosmocentrismo eleva a escala de valor e significado para a vastidão do nosso lindo universo. Nessa perspectiva, a humanidade é percebida como uma parte bastante ínfima e interconectada de um sistema cósmico muito, mas muito maior, cujas leis, fenômenos e mistérios modelam nossa existência e destino. Saiu agora uma notícia, não sei se ela é verdadeira, de que a NASA diz que só na nossa galáxia, que a gente chama de Via Láctea, tem 1 trilhão de sóis. Repito, 1 trilhão de sóis. Só na Via Láctea, que é considerado um pontinho no universo. Então, isso dá uma noção da nossa grandeza, de como nós somos pequenos, né? Mas, ao mesmo tempo,
moradores desse cosmos lindo, incrível, indescritível, maravilhoso, infinito. Multiversocentrismo é um paradigma ético e filosófico que expande a consideração moral e o valor intrínseco para além do nosso universo, contemplando a totalidade dos multiversos. Cada universo, com suas próprias leis físicas, dimensões e potenciais, maneiras de existência, tem um valor inerente, independentemente de sua relação direta conosco. Essa perspectiva radicalmente abrangente demanda reavaliar nossa posição na realidade, vendo o universo em que habitamos como somente uma das incontáveis manifestações possíveis, em incontáveis universos de diferentes frequências, vibrações e leis. Isso pode parecer talvez absurdo, mas a física quântica já tem indicativos de caráter científico da existência de multiversos, e até onde eu li, a possibilidade já de 12 diferentes multiversos que têm leis da física diferentes, vibrações diferentes e, por isso, imperceptíveis para nós. Essa teoria, então, ela abre um leque assim impressionante de onde nós moramos e de como nós devemos enxergar o que a gente chama de consciência externa. Aí tem uma tabelinha rápida, né, que separa mais ou menos para a gente poder compreender. Depois eu espero que essa palestra fique disponível para quem tiver interesse. Mas o foco central do antropocentrismo é o ser humano, o valor médio do meio ambiente é apenas instrumental, vale na medida que serve o homem, a relação com o meio ambiente, domínio, controle, exploração, nível de consciência, prioriza a consciência humana. Já no biocentrismo, o foco central são todas as formas de vida, o valor do meio ambiente é intrínseco, cada ser vivo tem um valor em si, a relação com o meio ambiente, coexistência, respeito e não interferência, e o nível de consciência estende a consciência a toda a vida senciente e não senciente, como os minerais. Ecocentrismo, ecossistemas e a Terra como um todo, intrínseco, o valor médio do meio ambiente intrínseco, ecológico, que tem um valor em si, que é a biosfera, a relação com o meio ambiente, interdependência, manutenção do equilíbrio e integridade, e o nível de consciência foca na consciência da teia da vida. Já o cosmocentrismo, o foco central é o universo, o cosmos, em sua totalidade conhecida, valor do meio ambiente é intrínseco à existência e à ordem do universo, que tem valor, relação com o meio ambiente, contemplação, compreensão e busca da harmonia cósmica, e nível de consciência, busca a consciência do ser do nosso lugar no universo e suas leis. Por último, o multiversocentrismo, que é a totalidade dos universos, que é o multiverso, valor do meio ambiente intrínseco, cada universo e a totalidade tem valor, relação com o meio ambiente, contemplação da vasta realidade e potencial, responsabilidade interuniversal, e aqui aspira a uma consciência da totalidade da existência, incluindo a realidade além da nossa. Albert Einstein. O que o Albert Einstein nos disse? Ele fez uma biografia antes da morte dele em Nova York, na internet é acessível, e ele fala o seguinte: o que sabemos, nós seres humanos, representa 0,0000001% do conhecimento disponível, entre parênteses, com um agravante. Ele não para de crescer em exponencial, ou seja, esse conhecimento que nós desconhecemos, ele não para de crescer exponencialmente. Logo, todo o conhecimento humano acumulado até hoje pode ser considerado desprezível. Repito, todo o conhecimento humano terráqueo acumulado até hoje pode ser considerado desprezível. Quem está falando isso foi Einstein, maior cientista da modernidade. O que fazer, então, diante dessa realidade? É uma pergunta extremamente pertinente. E ele respondeu: investir todas as nossas sensações, percepções, pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos na busca eterna do misterioso. Ou seja, se você viver só com base no que você conhece, nas suas crenças limitantes, você está preso numa esfera extremamente pequena e desprezível.
Se você abre janelas e portas e começa a ir atrás do misterioso, que na verdade é o desconhecido, é o que a gente ainda pode conhecer, você então se liberta. Essa talvez tenha sido a maior herança do maior cientista da modernidade, Albert Einstein. E aí tem essa frase: isso lhe dá asas para voar livremente no reino de Deus. Esse slide aqui é incrível. Eu, antes de terminar, deixando a minha sincera e eterna gratidão, gostaria de utilizar a principal frase do Rotary: juntos somos mais fortes para o bem. Só que esse juntos vai ter que contemplar agora, de acordo com essa teoria exposta aqui, não só nós seres humanos, mas os animais, as plantas, os minerais da Terra, não só a Terra, mas a Via Láctea e todo o universo, e não só o nosso universo, mas também outros universos. Juntos, considerando toda essa vastidão, indescritível, maravilhosa, eterna, infinita, seremos extremamente mais fortes. Gratidão. Assim encerro a minha fala e aguardo os questionamentos para que a gente possa, pelo menos, refletir sobre isso e, aí sim, o meu objetivo principal, conseguir expandir e evoluir a consciência dos meus queridos companheiros e companheiras. Muito grato. Muito boa tarde novamente. Cumprimentando a todos que estão presentes. Eu gostaria de dizer que a minha ignorância dentro desse tema é enorme. É lá na fase do 0,0000000 e eu não vou conseguir parar de dizer tanto zero que tem a minha ignorância dentro da minha cabeça. O segundo aspecto que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: dentro desse tema, eu gostaria de saber o seguinte: o que que nós, seres humanos, temos que fazer para poder ter paz no cenário, primeiro na Terra, depois lá fora? Obrigado. Então, muito excelente pergunta, companheiro, amigo, irmão Chico e professor de Rotary. Eu queria dizer o seguinte, agora eu vou fazer uma provocação, não no sentido de dizer que é verdade, porque meu primeiro slide foi que as nossas verdades são mentiras necessárias ao nosso nível de compreensão. Tudo bem? É o seguinte, não existem caminhos, existe o caminho para todos nós. E o caminho, o único caminho, inevitável caminho, é a expansão das consciências. Não tem outro caminho. Nós temos que expandir e evoluir nossas consciências. Se alguém perguntar alguma coisa sobre tecnologia da informação, provavelmente aqui quem mais tem consciência disso chama-se Chico Schilabitz, porque ele tem conhecimento relacionado à TI e, por isso mesmo, ele tem a maior consciência do que é a TI, seus mecanismos, seus problemas, seus benefícios. Eu gostaria aqui de agora rasgar um elogio ao Rui, rasgar um elogio aos meus colegas professores da UPES, porque o que a UPES faz há mais de 50 anos, mais ou menos, quase 50 anos, é educação. E a educação é o caminho para obter o conhecimento e é o caminho para expandir e evoluir a consciência. E eu tenho a honra e a gratidão. Eu fui na sala do Rui, ninguém aqui sabe disso. Só o Rui. Isso deve ter uns 5 meses, não sei. Fui lá na sala do Rui. Ô, professor Dálio, tudo bem? O que você está precisando? Eu estou precisando te dar um abraço e agradecer a gratidão que eu tenho por fazer parte aqui dessa família da UPS. Foi isso que eu fui fazer lá. E agora, presidente Rui, eu estou declarando aos demais. Então, este é o caminho é educação para obter conhecimento, e obtendo conhecimento, você expande e evolui a consciência. Para obter paz, você vai entender que é irracional, é improdutivo você ter guerra, ter ódio, não perdoar. O caminho do Brasil, por exemplo, que está com esse dilema político muito grande,
e momentaneamente muita gente sofrendo por causa disso, é imediatamente buscar o diálogo e a consciência. Ah, fulano está certo? Não, aquele é que está errado. Não sei. Vamos dialogar e buscar uma expansão de consciência. Não tem outro caminho, viu, gente? Você pode estar numa religião, numa filosofia, numa ciência, numa ideologia. Entenda, aonde você estiver, eu desejo todo sucesso, mas que você compreenda que aonde você está expandindo e evoluindo a consciência que você tem de si próprio e do meio ambiente. Então, para mim, Chico, a expansão e evolução da consciência não é um caminho, é o caminho, e é inevitável. Todos nós temos que passar por ele. Ô, Chico, eu fiquei preocupado, que eu tinha acabado de chegar do dentista, senão eu já vou direto para a reunião. E aí eu olhei e falei assim, consciência. Será que eu vou ter consciência de que eu estou fazendo bem em não almoçar e participar da reunião primeiro? Então, Dário, me responde uma coisa. Espiritualista, espiritismo, está classificado com 0,2. E as demais? Qual é a classificação, Dário? Parece que tem uma maior que o cristianismo, parece. Eu não sei se o cristianismo é o maior. No Ocidente, o cristianismo é preponderante, né? O cristianismo com todas as suas ramificações. Eu estou lendo muito livro de espiritualistas e de filósofos ocidentais e orientais, e a gente tem chegado à conclusão de que Cristo é considerado o maior líder. Apesar de que eles consideram como Cristo também um dos que vieram em missão. Eu vou trazer uma novidade para quem não sabe, Newton. Tem uma pessoa, um ser, que eles dizem que foi mais importante que Cristo e Buda na Terra. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Chama-se Tote. Tote. O Tote viveu antes do período do Antigo Egito. Dizem que ele sabia dominar a frequência do campo eletromagnético do corpo dele, então ele não deixava as células adoecerem nem envelhecerem, porque os nossos DNAs, já está comprovado, são influenciados pelo nosso campo eletromagnético. Então, por exemplo, o câncer. Câncer é uma doença psicossomática. Por quê? Porque a gente tem maus pensamentos, maus sentimentos, altera o nosso campo eletromagnético, que altera as cadeias de DNA. Isso já está provado pela ciência. Então, o que o Tote fez? O Tote lançou, vou dar um presente para quem não sabe agora, que não tem valor. Não tem valor. As 7 leis herméticas de Tote. As 7 leis herméticas de Tote são a base de todas as religiões do planeta Terra. As 7 leis herméticas de Tote são a base de todas as religiões do planeta Terra, e tinha uma lei que era mais questionada, que era que tudo é vibração. Era uma das 7 leis herméticas. Tudo no universo é vibração. E a física quântica acabou de comprovar isso. Acabou de comprovar que tudo é vibração. Não existe nem a matéria foi encontrada. Tudo é vibração. Nós somos feitos de átomos que, na verdade, é apenas vibração. São ondas eletromagnéticas. Então, Tote, ele foi alguém que trouxe um conhecimento muito importante para o planeta Terra, e ele, junto com Buda, com Cristo, com Einstein, com outros, cada um aqui pode ter a visão de outros, eu não estou desrespeitando Krishna e outros, pelo amor de Deus, cada um com a sua importância, eles vieram trazer, para o meu modo de ver, consciência. Consciência. Eles vieram abrir a nossa visão das coisas que acontecem. Olha, saiu aí cristianismo e islamismo, isso mesmo. Cristianismo e islamismo são os mais fortes. Então, é importante que se diga que nós temos que ter uma visão que é o seguinte, olha o que eu vou dizer para você. Será que nós mandaríamos o ministro da Saúde ir na casa de uma moça, de uma família lá na Ceilândia, e aplicar vacina no menino lá dessa família? Não, não, porque o ministro da Saúde está em reuniões para construir hospitais no Brasil inteiro, captar dinheiro externo, vincular as políticas do SUS,
né? Então, o ministro ele não vai parar tudo isso para ir lá. Eu sei quem vai fazer vai ser uma enfermeira do SAMU, sei lá, uma enfermeira de uma clínica que vai aplicar essa vacina. Então, tem esse questionamento, e pelo amor de Deus, com todo respeito, porque a minha família é cristã e eu amo os ensinamentos de Cristo, mas a pergunta é: Cristo era evoluído ou Cristo era mais evoluído que nós? É um bom questionamento. Porque Cristo veio aqui no nosso planetinha, numa galáxia que tem 1 trilhão de sóis, para nos ensinar, e ainda foi crucificado pelo ser humano, para nos ensinar a ter mais consciência. Entende? Então a pergunta é: será que o ministro da Saúde viria aqui, na Ceilândia, vacinar o filho de uma criança? Será que Cristo viria na Terra ensinar a gente aqui e ainda ser crucificado? Então, isso não é ruim, pelo amor de Deus. Isso significa que tem seres mega mais evoluídos que Cristo, mega mais evoluídos que Buda, mega mais evoluídos que o próprio Tote. E isso abre uma avenida de luz que, para mim, eu vou fechar meu raciocínio agora dizendo que o Einstein, para mim, ele trouxe a melhor definição de Deus que eu vou dizer agora para vocês, para terminar. A repórter, isso está na internet, a repórter na biografia dele perguntou e falou assim, exatamente, ele foi descoberto no Antigo Egito, os conhecimentos do Tote. Mas a mulher perguntou para ele: Einstein, qual é a sua religião? E o Einstein falou: a minha religião é a cósmica. Aí, está fazendo a biografia do Einstein. Mas Einstein, aonde fica isso aqui em Nova York? Tem algum templo aqui dessa religião cósmica aqui em Nova York? Aí ele riu e falou: não, eu vou te explicar o que é religião cósmica, que é a minha religião. Einstein. E ele disse o seguinte: a religião cósmica é o conjunto de todas as religiões que existiram na Terra e não existem mais, mas o conjunto de todas as religiões que existem em outros planetas, em outros mundos, e que não existem mais, porque Einstein acreditava em vida extraterrestre. Mas o conjunto de todas as religiões que existem atualmente na Terra e existem atualmente em outros mundos, mais as religiões que vão existir na Terra, mais as religiões que vão existir em outros mundos, e o conjunto de todas essas religiões eu chamo de religião cósmica. Com um detalhe: a religião cósmica ainda não consegue compreender a grandeza maravilhosa do que é Deus. Então, sinceramente falando para vocês, eu não vi nenhuma descrição de Deus mais linda, mais maravilhosa e que me trouxesse mais consciência do que é Deus, do que a de Einstein. Que ele deve ter aprendido em alguma religião, sei lá, em alguma cultura, não sei. Mas eu achei lindíssima essa definição do que é Deus, e simplesmente o que o Einstein falou nos traz uma expansão da consciência. Ou seja, as nossas religiões são do bem, querem propor o amor, acho que a maioria delas, né, 99%. Mas a gente tem que ter consciência que a gente pode buscar também outros conhecimentos em outras religiões, em outras filosofias, em outras ciências. Isso pode ser chocante, pode doer, pode ser ruim de ouvir, né? Mas por que não? Por que não abrir? Por que não expandir? Né? E isso, na verdade, é a chave, é a maior chave de alforria do planeta. É expandir a consciência. É a maior alforria do planeta. Que tira a gente da escravidão do nosso ego, de nossas crenças extremamente limitantes. E quem está falando isso para vocês é o Dálio, mas quem falou isso para o Dálio foi o Einstein. Eu só estou repassando para todos. Eu compartilhei com vocês uma... Tá bem pequenininho, vocês têm que baixar e olhar grandão a tabela. Isso foi a minha primeira aula no doutorado com o Bambambam, professor que era da parte de... Independente do conteúdo que ele estava dando, ele trazia essas questões sobre as premissas e suposições. Então, foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque para cada sistema de saber existe uma atitude, um método e a tal da verdade, né? Então, assim, a ciência, ela está baseada em validações. E aí a gente vai lá para o o Karl Popper trazia esse mesmo conceito de a verdade de hoje, ela não é a de amanhã. Você vai ter sempre uma nova verdade conforme a gente vai aprendendo.
Então, dentro do mundo, né, dos acadêmicos, o Karl Popper traz isso, né, o filósofo que trazia essa questão. O que a gente vive hoje é a verdade que a gente consegue entender neste momento. Até que surge uma nova verdade e a gente vai revendo os conceitos anteriores. Mas para mim foi muito interessante, porque assim, quando você vai para teologia ou para espiritologia, como ele coloca lá, a gente tem que sair dessa questão de que existe uma verdade. Dentro da religião é o dogma. Se acredita porque se acredita, é algo que vem de você. Senão, a gente entra no embate do que eu quero te provar, que a minha verdade é melhor que a sua, e a gente vai para a polarização atual. Então, parte disso é como é que desenvolver consciência para mim, aí eu estou trazendo para você, né? E para você depois colocar seus comentários, é a gente conseguir se abster, ter as nossas opiniões, mas se abster de julgar o outro como certo e errado. Se a gente conseguir fazer isso, a gente tem a diversidade. Eu te escuto, posso não concordar e tá tudo bem, mas eu entendo que essa é a sua forma, porque a gente existem vários, você falou que só tem uma solução. Aí é que eu discordo de você que assim, existem várias formas de desenvolver a consciência, para cada ser humano que existe vai ter uma. Até que a gente Sim. consiga consolidar nesse sentido, né? Então cada um vai encontrar o seu jeito. Mas a gente precisa parar de Perfeito, ter o embate do certo e errado. Se não existe perfeito. verdade, não existe certo e errado. Existe o meu jeito, o seu jeito e o jeito que a gente vai, como comunidade, como universo, chegar à condição de encontrar uma resposta que seja mais aceita, mas não que ela esteja certa ou errada. 100% de concordância, é isso. E isso, na verdade, não é ruim, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E você falou uma coisa que bate muito com esses líderes. Eles falam muito, cada um tem o seu caminho na expansão e evolução da consciência, mas todos vão expandir e evoluir a consciência. Isso é inevitável. Não tem como evitar isso. Mas o que você falou é de muita sabedoria. Todos nós temos os nossos caminhos. Mas, por exemplo, o meu caminho hoje, a minha intenção foi dar para os meus companheiros um presente que eu considero extremamente valioso. Se um de vocês aqui falar, puxa, o Dário me falou uma coisa que eu vou fazer, que eu vou refletir, que eu achei importante, eu já ganhei o meu dia, já estou extremamente feliz. Todo esse conhecimento que eu trouxe é, na verdade, para provocar uma Uhum. reflexão de todos nós. E ela não pode ser só agora, vai ter que ser amanhã, quando você acordar, no outro dia, conversar com seus parentes, com seus queridos, sobre esse tema, porque ele é um tema que traz a reflexão. E nós precisamos fazer uma reflexão. Só um comentário aqui, eu continuo aberto a qualquer indagação, é que em relação à consciência interna de quem nós somos, a ferramenta que eles estão mais divulgando é a meditação. Inclusive dizem que Buda, a história do Buda é assim, Buda era filho de um rei, o rei não deixava ele ver o sofrimento, não sei se todos aqui sabem da história, e o pai escondia os velhos, os doentes, os pobres do filho. Só que um dia o filho cresceu, casou, teve filho, mas ele quis sair do reino. Quando ele saiu do reino, ele viu a velhice, a dor, a miséria, a doença, o sofrimento, e ele voltou para o pai e falou, pai, eu vou sair para o mundo porque eu quero ajudar o ser humano a não ter sofrimento. E o Buda saiu. Primeiro ele foi pro ascetismo, que é aquela história de sentir a dor, né? O cara chega lá e fala, olha, estou desesperado, o meu melhor amigo traiu, minha esposa me traiu com o meu melhor amigo, eu quero me matar. Ele, não, peraí, entra aqui no quarto, levante o braço. Aí o rapaz levanta o braço, fica com o braço levantado aí que eu volto. Aí dava 2 horas, o cara voltava, o cara já estava desesperado, com muitas dores, com o braço levantado, abaixa o braço. Qual era o seu problema mesmo? Ele, não, não tem problema nenhum, está tudo ótimo. Então, isso era o ascetismo. Aí o Buda saiu do ascetismo e encontrou idosos, anciões, que falaram para ele, não, Buda, o caminho é meditar. E aí a história do Buda é que ele foi meditar durante 6 anos, embaixo de uma árvore de Bodhi, que é o nome, e aí sim que ele conectou a mente una, que é uma mente que eles dizem que é a mente do cosmos, que todos nós temos acesso, que é a primeira lei do Hermes Trismegisto. Nós possuímos uma mente cósmica. Só que como nós estamos muito distraídos em pagar conta, em resolver os problemas, em torcer para o time, em torcer para a política, em comprar um novo carro, e seja lá o que for, nós não nos concentramos em nós mesmos. E como você não se concentra em si, você não se liga à mente una.
a mente cósmica. Inclusive dizem que Cristo, na história de Cristo, tem 20 anos já pagão na história de Cristo. Por quê? Dizem que ele foi lá no Oriente fazer meditação, para poder plugar a mente una, que é a primeira lei hermética. Então, quando a gente medita, além da gente ter o autoconhecimento de que nós somos e nos libertarmos do ego, que foi o que nos ensinaram, dependendo do lugar que a gente nasce e da época que a gente nasce, a gente também se liga à mente una, porque a gente fica sem distrações. Parou as distrações, aí a mente pluga. Essa é a teoria, principalmente do Oriente, que diz que para conhecer, para ter consciência interna, nós precisamos praticar a meditação, entre outras coisas, como yoga, a própria psicanálise, psicologia e outras, né? Práticas que a gente pode ter para nos conhecer. Mas dizem que uma das coisas principais é nós observarmos o que a nossa mente está pensando. Tem muita gente que não entende isso. Como assim, Dário? É você observar de fora o que sua mente anda pensando. E isso dizem que é um passo fundamental para você ter o autoconhecimento, que a gente chama de consciência interna. Ou seja, a consciência interna já é infinita, e a externa, então, nem se comenta, né? Eu quero agradecer o nosso clube, quero agradecer muito a você, Dário, pela sua parte. Bom, tanto assim que não fechamos até agora o caso, porque foi maravilhosa a tua praia. Esse certificado é a prova desse nosso reconhecimento, você vai receber. Ok. Então, eu queria dizer que todas essas falas, elas vão no sentido do Rotary. A gente precisa fazer o bem, a gente precisa melhorar o mundo. Quem faz isso é porque já atingiu um nível de consciência. Quem não atingiu, está mais querendo cuidar do seu, enganar os outros, passar a perna, ganhar dinheiro de forma irracional, né? Pensar só em si, ser egóico. O Rotary é o contrário de tudo isso. O Rotary é unidos para fazer um mundo melhor. O Rotary já atingiu esse nível de consciência. Ele já tem esse nível de consciência. Ele não precisa mais de líderes religiosos e nem de líderes filosóficos, porque ele já tem consciência de que juntos podemos fazer o mundo melhor. E este é o caminho. Parabéns ao Rotary. Bom, então, iria agradecer a todos, ao Mota, Valéria, pelas contribuições, a todos pelas contribuições, e batendo o sino, né? E saltando o pavilhão nacional, declaramos encerrada a parte oficial aí dessa reunião. E aí, vamos para a nossa sala de companheirismo.